Há mais um elemento para essa discussão toda, que é o ministro de Desenvolvimento Agrário, de Agricultura Familiar do governo atual, o ministro Paulo Teixeira. Foi deputado, né, advogado. Então, daqui a pouquinho a gente vai também utilizar os conhecimentos jurídicos do senhor ministro. Prazer te ter aqui no estúdio, junto comigo e com o Fábio Serapião, e de forma virtual com outro ministro, né, o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Eu queria perguntar primeiro ao senhor, antes da gente falar do julgamento, um pouquinho dessa relação de Brasil e Estados Unidos, porque é dentro da pasta do senhor que tem uma das medidas de combate ao tarifaço, que é de compra, né, de exportações brasileiras lá para os Estados Unidos, para ajudar a esses empresários, a esses agricultores, as pessoas que foram envolvidas, para tentar ajudar, né, que não estão conseguindo, portanto, fazer essas exportações. Eu queria que o senhor começasse falando sobre isso, que tem bastante relação até com o que a gente está vivendo aí, e aí depois a gente utiliza os seus conhecimentos jurídicos. Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Fábio, bom dia, Zé Eduardo Cardoso e todos que acompanham aqui o seu programa no Metrópolis. E, inicialmente, dizer que esse tarifaço do Trump tem a ver com o julgamento, é uma maneira que ele adotou de tentar um resultado nesse julgamento e me parece que não vai conseguir. E já de início, 720 produtos foram excepcionados. Ontem, mais um produto foi excepcionado também, que é a celulose brasileira. E eu acho que em breve, acabado o julgamento, eles vão também excepcionar as frutas, o café e a carne. Porque os Estados Unidos não conseguem viver sem esses produtos. Eu conversei com produtores de carne e conversei com produtores de fruta, que me disseram que estão vendendo mesmo assim, porque não tem como o mercado americano prescindir desses produtos. Então, os produtores de manga, de uva, ali do Vale de São Francisco, os produtores de carne estão vendendo e em preço nos Estados Unidos está mais caro por conta do tarifaço, né? E eu espero que agora, terminado o julgamento, né, que inclusive o voto do Fux ontem, ele desmente a ideia do Bolsonaro e do Trump de que esse é um julgamento em que você tem uma corte, digamos, homogênea que vai condenar Jair Bolsonaro. Não, ontem o Fux propôs a absolvição do Jair Bolsonaro, né? E, portanto, desmentindo assim a alegação de que a corte não agiria com imparcialidade, que não haveria divergências dentro da corte. E assim, esse vai ser um julgamento muito sério, um julgamento que não terá o que ninguém dizer sobre ele, né? Veja como o Bolsonaro comemorou o voto do Fux. Os bolsonaristas comemoraram o voto do Fux, o que demonstra que o Supremo tem uma corte que garantiu a eles todo o direito de defesa. Teria que ter sido célere, porque tem réu preso, o general Braga Neto está preso, não é? Nós sempre cobramos do Poder Judiciário que ele fosse célere nas decisões e tem réu preso, e assim eu acho que o Supremo está agindo com a máxima seriedade e eu creio que os Estados Unidos, depois desse julgamento, deverão recuar ainda mais desse tarifaço que está prejudicando muito a economia americana. E aqui no Brasil, o que nós estamos fazendo é, em primeiro lugar, insistindo para a diminuição das tarifas com os Estados Unidos. 721 agora, 721 produtos já foram excepcionados. Também insistindo para a abertura de novos mercados. A Europa está absorvendo parte desses produtos, a Ásia também está absorvendo, a Índia está absorvendo. E também aqui no mercado interno nós tomamos providência de absorver esses produtos
na alimentação escolar, e a Conab também está desenvolvendo um mecanismo de absorção dos produtos para que não haja perda e prejuízo para os produtores. Maravilha. Fábio Serapião. O entendimento do senhor, então, é que, mesmo com o voto do Fux sinaliza ali uma divergência, mas a gente sabe que a previsão é que haja uma condenação ali, né, principalmente do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor não acha que com essa condenação não possa vir mais tarifas, mais atitudes do governo americano? O senhor acha que é o contrário, que depois do julgamento isso vai arrefecer? É esse o entendimento do senhor? Porque o Brasil, nós vivemos numa democracia plena, as instituições estão funcionando, o judiciário brasileiro é livre nas suas decisões, ninguém interfere nas decisões do Poder Judiciário brasileiro, e assim eu acho que o sinal que o Trump queria dar para a extrema-direita brasileira, ele já deu. Né? Daí para frente, ele vai prejudicar ainda mais a economia americana. Os Estados Unidos, há um questionamento dessas tarifas por parte do mercado interno, por parte dos consumidores, das empresas que importam, né, nesse caso, produtos brasileiros, e assim esta irracionalidade, na minha forma de ver, ela vai terminando depois do julgamento, porque é um julgamento, veja, está aqui o Zé Eduardo Cardoso, o Fux, ele foi nomeado pelo governo da Dilma, né? O Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, foi nomeado pelo governo do Temer. Então não dá para atribuir qualquer viés político-ideológico nesse julgamento. Eles estão julgando conforme os fatos. E, na minha opinião, o Fux ontem errou centralmente no principal fato. Qual é o principal fato? A lei, e eu sou autor da iniciativa de lei, o Zé Eduardo acompanhou, discutiu, eu sou autor da iniciativa de lei em defesa do Estado Democrático de Direito, que naquela proposta nós revogamos a Lei de Segurança Nacional e propusemos uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. Mas o verbo é tentar o golpe de Estado, tentar a supressão por meios violentos do Estado Democrático de Direito. E o Fux ontem disse que não teve golpe. Ora, se tivesse golpe, certamente talvez o Supremo estivesse fechado, o Congresso estivesse fechado, alguns ministros pudessem ser cassados, como aconteceu na ditadura militar, não é? Então, se tivesse tido golpe, não teria julgamento. O verbo ali é tentar mesmo, e eles tentaram, prepararam, são réus confessos, tinha uma minuta de lei, havia um plano para matar o então ministro do TSE, hoje ministro supremo, Alexandre de Moraes, matar o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, não é? Eles prepararam uma interceptação do carro do Alexandre de Moraes para matá-lo. Então, todos os atos preparatórios estão configurados e o crime é a tentativa, até porque na história do Brasil já tiveram 15 tentativas de golpes de Estado desde a proclamação da República, sendo que dessas 15 tentativas, 9 não foram bem-sucedidas e ninguém foi punido. E as outras 5 foram bem-sucedidas, nós tivemos ditaduras. Por isso que é importante hoje punir quem tentou. E dizer que Jair Bolsonaro não liderou vai contra os fatos tão óbvios de todo o discurso que ele fez durante 4 anos e todas as promessas que ele fez de dar um golpe de Estado no Brasil. Ele nunca escondeu a sua intenção e foi mal sucedido e agora tem que ser punido. Natália, o senhor falou mesmo da questão do discurso, né? Eu acho que esse foi o ponto do ministro Fux.
ele cita ali que foram bravatas, que foram falas, mas que não houve algo concreto, não houve uma ação dessas pessoas, principalmente Jair Bolsonaro. Ele coloca a ação só para o Walter Braga Neto e para o Mauro Cid. Como que o senhor vê isso? O senhor fala que a lei prevê a questão de tentar. Ele diz que precisa ter uma ação. Como que fica esse debate para que realmente haja uma punição em relação a esse tipo de crime contra o Estado Democrático de Direito, já que há uma divergência e para algumas pessoas isso precisa ter aquilo de acionar mesmo o Exército, de acionar o Congresso por um estado de sítio, como ele disse ontem, e ter algo concreto de ação para que seja punido? Então, se tudo que o Fux disse que precisava acontecer, ele está dizendo de um cenário de golpe de Estado. Então teria um golpe de Estado caso tivesse acontecido o que ele disse. Agora, o crime não é de ter implementado um golpe de Estado, implementado uma ditadura. O crime é de ter tentado. Quando ele condena o Mauro Cid, que foi o delator e que responsabilizou Jair Bolsonaro, e quando ele condena o Braga Neto, que era candidato a vice e que participou dos atos preparatórios, né, não tem como ele ter livrado a cara do Jair Bolsonaro, né? E o Jair Bolsonaro, ele tentou um golpe de Estado por 4 anos. Quando nós propusemos a lei, que foi uma proposição de juristas como Pedro Serrano, Leni Streck, Carol Proner, Eugênio Aragão, quando nós propusemos a lei, foi naquele momento em que eles estavam atacando o Supremo Tribunal Federal. Tinha uma moça, inclusive, se eu não me engano, o nome de Sarah Winter, que eles começaram a soltar foguetes na direção do Supremo Tribunal Federal. Ele começou a interpretar o artigo 142 da Constituição, dizendo que você poderia utilizar das Forças Armadas quando tivesse conflito de poder, como um papel moderador das Forças Armadas, que inclusive suscitou uma compreensão do Supremo Tribunal Federal que não era esse o papel das Forças Armadas que disposto na Constituição. Foi ali que nós propusemos. Então isso foi 2000, se eu não me engano, foi 2020, por aí, 2020. Depois, o passo a passo que o ministro Alexandre de Moraes relata, né, naquele 7 de setembro, no dia seguinte daquele 7 de setembro, os caminhoneiros começaram a bloquear as vias no Brasil já para iniciar uma tentativa do golpe de Estado. O que for o processo do dia seguinte das eleições, que ele não reconheceu as eleições, e no dia seguinte das eleições, eles tentaram também bloquear as estradas. Na véspera da eleição, inclusive, eu tive um papel, o ministro Jorge Messias, a Tânia, a Gleisi, nós protocolamos, e a advogada que protocolou é Sabrina Diniz, uma petição no TSE, porque nós tínhamos a informação que eles iriam impedir as eleições dos eleitores do presidente Lula no Nordeste, né? Quando no dia ali, depois das eleições, final de novembro, nós fizemos uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes e pedimos a ele para antecipar a diplomação. Ele tinha previsto a diplomação, se eu não me engano, para o dia 18 ou 20 de dezembro. Nós pedimos para antecipar para o dia 12. E no próprio dia 12, eles puseram fogo em caminhões, tentaram invadir a Polícia Federal, né? E ninguém pode esquecer de um caminhão com bomba que foi encontrado do lado do aeroporto, né? Então os fatos, eles estão aí para serem vistos, e eu acho que o que o Fux fez ontem foi minimizá-los para absolver Jair Bolsonaro. Ele, então, digamos assim, atendeu o
que Jair Bolsonaro quis, e ao atender mostra uma corte que inclusive teve recepção para essa argumentação, ao meu ver, fraca. O ministro Paulo Teixeira, eu estou vendo o ministro Cardoso anotando tal qual Carmen Lúcia ontem, enquanto Luiz Fux faz seu voto. Então eu imagino que Zé Eduardo Cardoso tem alguns pontos a acrescentar. Cortando aqui, porque a fala do ministro Paulo Teixeira é muito consistente e está me permitindo organizar o pensamento. Foi um voto. Eu estou convalescendo de uma cirurgia, então eu vi tudo, né? Tinha que ficar sentado ou deitado vendo tudo. Então eu assisti tudo. Então, para organizar o pensamento, é importante anotar. E o Paulo Teixeira foi de uma rara felicidade, porque ele foi o autor do projeto de lei, como ele bem lembra, que criou esses dispositivos que no Código Penal substituíram a Lei de Segurança Nacional, né? E a partir daí eu vejo que o ministro Fux cometeu, e com a maior boa-fé do mundo, com o respeito que o ministro Fux merece, cometeu algumas situações que eu pessoalmente discordo, né? Não só em relação àquilo que eu já falei da competência, outros também, mas ele faz uma análise bastante curiosa dos tipos que foram colocados no Código Penal por iniciativa parlamentar do ministro Paulo Teixeira, né, no exercício do mandato de deputado. Na verdade, o golpe de Estado é uma coisa e a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito é outra, né? E se fala em tentativa. Eu posso ter uma tentativa de golpe de Estado que não gera abolição do Estado de Direito, como posso ter uma tentativa de abolição do Estado de Direito que conserva o governante no poder, que é o chamado autogolpe, que é a razão histórica da palavra golpe de Estado. A palavra golpe de Estado, ela surge, se não me falha a memória, pelo século XV na França, a expressão coup d'état, que é, na verdade, uma expressão que qualificava o soberano dando golpe para se manter no poder. Então, eu posso localizar a conduta de Jair Bolsonaro, primeiro, tentando dar um golpe para se manter no poder, e depois, quando Lula assume, numa continuidade de um mesmo projeto para que se derrubasse o Estado de Direito para ele voltar com um regime autoritário para o poder. Os tipos não se absorvem. E a análise que o ministro Fux faz, aí uma divergência central que podemos aprofundar, é uma análise bastante curiosa, porque ele analisa fato a fato e não envolvido no contexto. Ora, eu tenho uma organização criminosa e alguém vai comprar comida para alimentar aqueles que vão assaltar um banco, dentro de uma estrutura, de uma ordem, de uma organização. Aí eu vou fazer assim, olha, ele só foi comprar comida, tá? Ele não fez nada, comprar comida não é crime. Comprar comida não é crime, mas comprar comida dentro de um contexto de planejamento para um golpe de Estado é crime. Ou, perdão, para assaltar um banco é crime. Então, ou seja, ele descontextualizou, é como se ele visse fotografias separadas dos fatos, quando na verdade é a junção do conjunto da coisa que explica o fato isolado. Olha, a ABIN não fez nada demais, diz ele. Onde está dito que a ABIN não pode investigar? Por favor, a ABIN não pode investigar pessoas por uma vontade política do presidente, porque são seus adversários políticos, ou para desenvolver uma estratégia de aniquilamento de um certo ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso a ABIN não pode fazer, é ilegal. Ah, não está escrito na lei que não pode fazer isso. Bom, no mundo público a gente só pode fazer aquilo que a lei autoriza, e não aquilo que a lei, silencia. Aliás, de uma obviedade que a ABIN não pode fazer isso, que me chamou um pouco a atenção a dimensão argumentativa do voto do ministro Fux. Então, tudo isto, apenas para concluir, revela a necessidade de organizar o pensamento, porque há muita coisa que sintetiza a nossa divergência em relação ao voto do ministro Fux. Agora, claro, sempre com o maior respeito, com a maior reverência ao Supremo, e Paulo Teixeira tem razão, assim, cabal em uma questão que ele pontua. Este voto do Fux, comemorado pelos bolsonaristas, quebra os pés do discurso político do bolsonarismo. Por quê? Primeiro porque ele estima o Supremo Tribunal Federal e mostra que ninguém ali está sendo manipulado. Aliás, bem lembrado, o Fux foi nomeado por Dilma Rousseff e Alexandre de Moraes pelo governo que derrubou de Dilma Rousseff, que é o Michel Temer. Segundo, reconhece Fux que houve uma tentativa de abolição do Estado de Direito. Ele reconhece isso.
Tanto que ele condena Braga Neto e condena o Cid, que é, na verdade, uma demonstração de que aquele discurso de que tudo era um delírio esquerdopata, que nada havia acontecido, não sobrevive. O próprio Fux reconhece que efetivamente houve isso. E terceiro ponto, ele reconhece a validade da delação de Cid, o que era negado pelos bolsonaristas. Então, o voto de Fux, ele é uma contradição para o bolsonarista, porque ele festeja. Caiu. Daqui a pouquinho o ministro José Eduardo Cardoso volta aqui para falar com a gente. Eu quero adicionar à conversa a Marília Ribeiro, a nossa repórter que tem estado lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, trazendo as informações. E enquanto você pergunta, Marília, certamente a gente vai ter de volta lá. Já vejo que José Eduardo Cardoso está de volta. Toca daí. Ótimo, Nath. Eu gostaria de perguntar para o ministro Cardoso, mas também se o ministro Paulo Teixeira tiver também, quiser, né, dar também alguma informação a respeito disso, Nath. Muito obrigada, ministros, por estarem conosco. Eu gostaria de perguntar a respeito dessas controvérsias do ministro Luiz Fux, né? Ontem a gente conversando aqui, vimos um Luiz Fux diferente do ministro Fux, que teve o recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República quando ela chegou aqui no Supremo Tribunal Federal. Até se falou aqui um Fux contra Fux e não ele contra o ministro Alexandre de Moraes, que é relator dessa ação. E eu também queria saber se existe alguma ligação em relação também ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que a gente viu uma mudança de comportamento nesses últimos dias. Ele se colocou como um bolsonarista raiz, coisa que ele nunca tinha afirmado antes, né, que seria, ele era mais moderador, e nesses últimos dias a gente vê um Tarcísio de Freitas mais à frente, mais imbatível e mais incisivo nessas questões voltadas ao bolsonarismo. Então gostaria de saber, né, se de fato há essa controvérsia do ministro Luiz Fux, se é um Fux contra Fux, e se a gente consegue fazer algum tipo de ligação do comportamento do ministro da Suprema Corte com a mudança de comportamento que a gente teve do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bom, primeiro Paulo, então vai lá. Não, vai lá, Zé. Vai com você que você foi interrompida a sua fala. Não, imagina. Então vou ser bem, por causa de ser sintético, Paulo. Eu acho o seguinte, o ministro Luiz Fux tem todo o direito de mudar de opinião. Eu já mudei muito de opinião na minha vida e respeito quem mude. Mas é importante deixar claro essas mudanças, né? O ministro Luiz Fux está uma primeira mudança de opinião muito sensível, porque ele sempre foi um punitivista. Ele transformou-se num garantista neste voto de ontem, citando vários autores que inclusive são garantistas e que ele no passado não seguia muito a filosofia, particularmente quando julgou o Mensalão. Um exemplo, ele na época adotou a teoria do domínio do fato, inclusive distorcida, que é feita por um jurista chamado Roxin. O próprio Roxin disse que o Supremo estava entendendo errado a aplicação da sua teoria. E hoje, afastando-se daquilo que ele havia dito no passado, ele afirmou que não se aplicava a teoria no caso, por ingredientes que até existiam, neste caso, que não existiam no Mensalão. Então, há uma mudança de postura do Fux, inegavelmente. O que leva a isso? Eu sou uma pessoa que bota fé no ser humano. Eu acho que é uma mudança de convicções realmente em que ele se convenceu por argumentos garantistas e espero que continue daqui para frente a ser garantista, porque eu sou um garantista. Mas a grande verdade é que ele tem uma mudança realmente substantiva de compreensão, inclusive no julgamento, porque ele adotou questões ontem que não levantou nos julgamentos anteriores. Mas o Paulo prosseguirá muito melhor que eu nessa análise. Eu acho que o Zé Eduardo trouxe um debate aqui importante, porque o ministro Luiz Fux, ele legitimou todo esse julgamento. Ele dificulta qualquer questionamento à importância, à validade, à isenção, imparcialidade desse julgamento. Ele, inclusive, quando houve a acusação por parte da PGR, ele acatou os fatos da acusação. Ele ajudou a punir todos aqueles
que ajudaram a depredar o Planalto, o Congresso Nacional e a sede da Suprema Corte. E por isso, ontem, quando ele trouxe as divergências dele, todos lembraram que ele participou desse julgamento e validou que ele tivesse no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que o ministro Fux, em primeiro lugar, e também quando condena Mauro Cid e Braga Neto, ele admite que havia uma tentativa de golpe de Estado e ele aí deixou alguns fortes líderes fora, mas admitiu que houve a tentativa e os demais juízes já votaram condenando Jair Bolsonaro, né? A minha opinião é que vai ser um voto vencido e esse julgamento, um julgamento correto, inquestionável, incapaz de qualquer país do mundo e dirigente, líder mundial, questioná-lo como pretende o presidente dos Estados Unidos, mas eu creio que ele está fazendo isso para a economia interna e para alimentar as suas relações com a extrema-direita mundial. Sobre Tarcísio de Freitas, eu creio que ele ali foi como alguém interessado diante de uma pessoa moribunda, interessado na herança, ele ali fez juras de amor. No domingo, lá na Avenida Paulista, ele fez juras de amor ao Jair Bolsonaro, expressou as opiniões dos bolsonaristas sobre o Alexandre de Moraes, diante da bandeira americana que estava naquele palco da Avenida Paulista, né? E quer dizer, é uma tentativa dele de ficar com essa herança de Jair Bolsonaro, que deve ser condenado, né? Já tem 2 votos contra 1 pela sua condenação. E ele quer, então, ser o sucessor de Jair Bolsonaro e ter a graça da família Bolsonaro na escolha do seu sucessor. Mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte, porque eu creio que ele pode perder a eleição nacional, caso vá para a candidatura de presidência, e perder o estado de São Paulo, os dois, né? E é por isso que eu acho que esse cálculo dele ainda não está terminado, né? Mas ali o que ele tentou é ficar com o legado de Jair Bolsonaro, que, ao meu ver, está bem desidratado. Continuar falando de Estados Unidos, né? O senhor mencionou a bandeira americana, né, ali na Avenida Paulista no Dia da Independência do Brasil. Queria saber dos dois até o quanto a pressão americana pode ter feito com que o voto do ministro Luiz Fux tenha se estendido, tenha sido num tom diferente do que o esperado. A pressão americana que eu digo, o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado na Lei Magnitsky e tem toda a pressão de diversos entes, né, do governo americano dizendo que outros ministros da Suprema Corte que concordarem ou seguirem o caminho de Alexandre de Moraes também serão sancionados nessa lei que sancionava até o democrata Alexandre de Moraes apenas terroristas, pessoas ligadas à facção criminosa. Os senhores acham que Luiz Fux também pode ter feito um aceno aos Estados Unidos? Olha, eu acho, Paulo, e sinceramente falando a vocês, que Fux expressou a sua convicção. Eu não acredito que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja tíbio ao ponto de se curvar a pressões. Aliás, eu sempre disse e volto a repetir, os tíbios devem tirar as suas togas. Eles não podem continuar exercendo a função de juízes porque não são aptos ao cargo. Eu não creio que um ministro de carreira como Luiz Fux tenha sido tíbio, não creio. Vi inclusive com muito espanto, e acho que esse senador tem que esclarecer isso, uma fala de um senador da República dizendo que conversou com o Fux antes e que de certa forma teria
combinado ou visto o voto de Fux para que ele não sofresse a sanção dos Estados Unidos da América. Eu não acredito na palavra desse senador. Acho que o Senado Federal tem que chamar esta pessoa imediatamente para ser ouvida e esclarecer que vídeo é esse que ele postou nas redes, que foi publicado pela imprensa durante o julgamento de ontem. Não acredito, sinceramente, que o ministro Fux tenha sido abalado nas suas convicções por isso. Eu acho que ele expressou convicções jurídicas fruto da sua percepção. Por mais que eu as considere como equivocadas, por mais que eu as considere como uma mudança de posição do seu passado. Então, eu acredito que ele não se curvou no caso. Mas, exatamente para legitimar a postura do ministro Fux e do julgamento, como sendo alguém que votou com a sua consciência, embora, a meu ver, equivocadamente, mas sem submeter a pressões, esse senador tem que ser chamado pelo Senado Federal com urgência para esclarecer este vídeo que foi reproduzido pela imprensa ontem. Paulo Teixeira? Eu também creio que quem chega no Supremo Tribunal Federal exerça o papel contramajoritário, que é o papel da Corte Suprema, de defesa da Constituição, contra qualquer tipo de pressão. Então ninguém que chega na Corte Suprema pode receber pressões do tipo perda de visto para os Estados Unidos, cassação de bens e eventuais recursos que estejam nos Estados Unidos. Eu não acredito. Eu acho que o voto do Fux é um voto que será o voto vencido, ao mesmo tempo contraditório com todas as decisões que ele tomou até hoje. E se porventura ele fez a conversão para o garantismo, como aqui indica o nosso querido ministro José Eduardo Cardoso, eu venho a comemorar, porque eu acho que o juiz não pode ser um juiz punitivista, mas ele tem que garantir ao réu toda a garantia que a Constituição prevê. Então, se ele fez essa conversão, os seus próximos votos vão demonstrar se foi verdadeiramente uma conversão ou foi um voto muito vinculado ao personagem Jair Bolsonaro. Fábio Serapião. Queria fazer uma pergunta para o ministro Paulo Teixeira. Ministro, o senhor é deputado, conhece muito bem como funciona o Congresso. É fato que o voto do Fux, e já vinha aí por causa do julgamento, um aumento aí da pressão para que se vote a anistia, né? O governo tem tido muita dificuldade no Congresso para aprovar os seus temas e para segurar os temas que não lhe são caros. O senhor acha que esse voto do Fux tende a aumentar a pressão? E como que o senhor vê aí o governo, a base do governo, para tentar segurar a aprovação dessa anistia dentro do Congresso Nacional? E eu vou dizer por que razões eu não acredito na anistia. Primeiro, o perigo dela. Porque se o Jair Bolsonaro se for condenado, se ele for anistiado, você dá um recado para a sociedade brasileira que outros poderão tentar golpe de Estado. E o Jair Bolsonaro poderá tentá-lo também. E alguém que tem uma visão autoritária dentro das Forças Armadas possa tentar um golpe de Estado. Então, perdoar esse crime é um recado para a sociedade que eu creio que numa sociedade que está amadurecendo a sua vivência democrática não aceitará, né? Eu acho que não tem na sociedade brasileira aceitação para anistia. No Congresso Nacional eu vejo duas posições assim. A primeira posição do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre já disse que não deixará aprovar uma anistia para Jair Bolsonaro e para a cúpula da tentativa de golpe. O que eles poderão fazê-lo é apenas a diminuição da pena daquela horda que quebrou os poderes no dia 8 de janeiro, né? E o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele é deputado pela Paraíba. A Paraíba deve ter 90% da sua população contra essa anistia. Então eu não creio que ele arriscará a sua existência política, a sua vida política, a sua história política nesse ato, que é contra a sociedade, contra os paraibanos e contra a história do Brasil. Ministro Cardoso.
Olha, eu concordo integralmente com o ministro Paulo Teixeira, porque, em primeiro lugar, eu acho que essa anistia não tem o menor cabimento ético-político, né? Quer dizer, se realmente o Supremo Tribunal Federal apurou o que apurou e ficar comprovada a necessidade da condenação, esta decisão que acontece com todos aqueles que praticam crimes. E a anistia ela é sempre um problema quando você a analisa dentro de um certo contexto histórico, ou seja, ela só se justifica em situações absolutamente extremas, onde o aparelho de Estado foi mal utilizado para criminalizar. E não, no caso, o aparelho de Estado não foi mal utilizado para criminalizar, ele está sendo mal utilizado para tentar um golpe de Estado. Então, esse tipo de coisa seria uma lição para a história muito ruim. Um projeto de lei que eu acho que não será aprovado. Se for aprovado, deverá ser vetado. Se for vetado, o Supremo Tribunal Federal já sinalizou e os votos do ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino já sugerem a inconstitucionalidade de um projeto de lei que tenta anistiar a crimes como aqueles que atingem cláusulas pétreas da Constituição. Então, portanto, eu reconheço que tem que ter razão o ministro Paulo Teixeira. Acho que esse projeto não vai adiante. Acho que ele não é aceito pela grande maioria da população brasileira. E, além disso, mesmo que assim o fosse, ele seria um péssimo exemplo histórico em relação às gerações futuras que desejam a democracia para o Brasil. A gente vai ter que liberar o ministro Paulo Teixeira, mas a gente agradece muitíssimo, ministro. Foi um prazer ter aqui o senhor. A gente está tentando faz tempo, mas hoje deu certo. Muito obrigado, Natália, Fábio. Uma alegria participar com vocês. Também quero cumprimentar a repórter que está lá no Supremo Tribunal Federal, e é uma alegria participar do programa do Metrópole acompanhado do ministro José Eduardo Martins Cardoso, um dos maiores juristas do nosso país. Muito obrigado pelo convite para participar do Metrópolis. Eu sou seguidor do Metrópolis. Dia a dia eu vejo as matérias de vocês no Instagram e parabenizo a equipe aqui de vocês digital, que é um dos melhores meios digitais de notícia que nós temos no Brasil. Parabéns a vocês. Muito obrigada. Está o mais acessado do Brasil. Obrigada, ministro. Volte sempre. Obrigado. Bom, eu queria ler uma notinha antes de devolver ali para o Fábio Serapião e para a gente continuar falando mais um pouquinho, abusar um pouquinho do tempo do ministro Zé Eduardo Cardoso.